de si mesmo. Ele se acusava e reconhecia que havia tido comportamentos inconvenientes na administração do dinheiro público. E para que todos ouvissem e levassem a outros ouvidos, ele se colocava naquela condição. Jesus então ergue aquela voz extraordinária. A voz do Cristo era como o balido da ovelha recém-nascida nas colinas de Golã. A voz do Mestre era como o estilhaçar de taças de cristais contra as pedras do caminho. Era como o ribombar do trovão, e era suave como o vento penteando o arvoredo nas madrugadas. Ele então diz: em verdade eu vos afirmo que as bênçãos de Deus acabam de entrar nessa casa. Aquele era o desafio de um homem que abusou do poder. Aquele era o desafio de um homem que abusou do dinheiro. Aquele era o desafio de um homem que teve atitudes inconvenientes, mas agora retirava a pele de ovelha e se mostrava como louco, como homem do mundo, e assumia o compromisso de reparação. 2000 anos se passaram, e eu fico a perguntar dentro de cada um de nós: qual o seu desafio? Qual o meu desafio? Qual o seu desafio? Qual o nosso desafio? Um outro publicano em Cafarnaum estava na banca contando sesterços, denários e outras moedas mais. Jesus para a porta da coletoria e diz a ele: Mateus e Levi, matai-os matai. Eu te convido para que abandone o contar das moedas do mundo e venha comigo contar os tesouros do reino dos céus. E este outro homem larga tudo e não olha para trás. O desafio para um pescador chamado Simão e seu irmão chamado André foi quando o mestre os convida para que abandonem as redes no lago de Genezaré e venham com ele lançar as redes para pescar as almas para as realidades do Pai. É nesse clima que para Bartolomeu, um homem que havia sentado debaixo de uma palmeira, buscando no alto encontro valores espirituais, e diz: eu só me levanto daqui quando sentir a presença de Yahvé em mim. E de repente, após algum tempo que ele perdeu a conta, ele sentiu que 2 olhos estavam cravados na sua figura. Um doce perfume invade-lhe a alma. Uma energia toma conta do seu corpo. E ele ouve uma voz que o convida: vem, vem. Para um jovem rico que tinha comprado 4 cavalos fogosos, e em Cesareia de Filipe havia treinado para derrubar o poder de Roma, fazendo com que os seus cavalos velozes ganhassem no circo o primeiro lugar. Aproxima-se contornando a cidade e encontra Jesus sentado numa pérgola. Ao lado, uma fonte cantava, e nas colunas de pedra os galhos das roseiras de Sharon cravavam-se nas frinchas da rocha, erguendo-se em direção ao aprumo. Os discípulos haviam ido comprar alimentos na cidade, e o jovem, o cabelo deslumbrado de óleo, uma tiara de ouro, uma roupa principesca, nas mãos um cabaz de uvas maduras, aproxima e reconhece naquela criatura o Rabi. O rabino aproxima e diz: Senhor, o que é necessário fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus olha para aquele jovem trajado com as insígnias das autoridades hebreias e diz para ele: vai, vende tudo que tem
diálogo anterior, Jesus pergunta-lhe quando a primeira questão é apresentada: o que manda a lei? Ele diz: a lei, para alcançar o reino de Deus, manda honrar pai e mãe. E eu honrei meu pai e minha mãe até a morte. A lei manda dar um percentual aos pobres, e eu distribuo toda a época da festa das tendas, da festa da Páscoa, eu distribuo recursos aos pobres. A lei manda, e ele desfia as orientações do decálogo de Moisés e diz que segue todos. Então Jesus diz: se tu já fazes isso, vá, vende tudo que tem, distribui aos pobres, volta e segue. E porque um jovem possuísse bens extraordinários, era uma das maiores fortunas, diz a ele: mestre, eu tenho a corrida, daqui a 3 dias, após vencer os romanos, eu volto. Jesus diz: teu tempo é hoje, é agora. O tempo de cada um de nós é hoje, é agora. O jovem leva um susto. O cacho de uvas madura cai ao chão e transforma-se em lama misturada com a poeira do caminho. O vento bate e o empurra para a frente, e quando ele se dá conta, ele já está longe. 3 dias depois, ele é o homem da frente. A sua biga corre em alta velocidade, quando de repente um dos animais tropeça. E ao tropeçar, o acidente acontece e ele tem o corpo estraçalhado e esmagado pelas patas dos animais. E de repente, quando naqueles instantes em que a alma e o corpo entram em ebulição, ele ouve uma voz serena dizendo: vem, vem a mim, como eu disse, todos aqueles que estão aflitos, sobrecarregados, porque levam no fardo suave rojo. Onde havia escutado aquela voz? Ele sente então que mãos invisíveis o abraçam e o arrematam na direção do infinito. Era o Cristo que o acompanhava à distância. Para Maria de Magdala, a mulher mais cobiçada, desejada e odiada daquelas terras, o encontro na casa de Simão Bar Jonas, ela diz: mestre, eu sou uma pecadora, eu sou uma alma falida, eu sou uma casa desmoronada. E ele diz: Maria, olha as casas velhas, o vento as beija levando sementes, e a chicória, e as verduras, e as flores florescem nos telhados abandonados. O que fazer? Ser mãe, Maria. Ela bate com as 2 mãos no ventre em desespero e diz: desgraçada que eu sou. Dezenas de homens plantaram sementes dentro de mim, mas eu sou estéril. Desgraçada que eu sou. Ele diz: Maria, olha as crianças abandonadas. Se tu não podes gerar a vida, transforma as tuas mãos em extensão das minhas mãos, das mãos de Jeová e Yahvé, e acolhe os filhos da carne alheia. Se há beneplácito, se há benemérito em acolher os filhos da própria carne, que dirá acolher os filhos da carne alheia? E ela larga tudo e segue o Cristo no seu momento de desafio. E eu fico perguntando, imagina, companheiro, pegando você como exemplo. Se você está na praça de Bicas, tranquilo, sereno, e chega alguém com os cabelos partidos ao meio, caídos sobre os ombros, um manto íncido vestindo o corpo, dos ombros até quase os pés. Olha para você, como é seu nome? Rubens. Venha em nome de meu Pai convidar-te para que tu venhas comigo contar as ovelhas dos reinos dos céus. E você partisse debalando a carreira e chegasse em casa para avisar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos: o Messias me chamou, estou largando tudo e seguindo Jesus.
querido, o telefone seria acionado 190 e aqueles homens lindos, maravilhosos, guarda-roupas triplex do hospital psiquiátrico veriam te colocar em camisa de força e tu serias isolado na casa psiquiátrica, louco, varrido. E aqueles 12 homens não guardaram. Eu fico pensando qual de nós, vestindo a carapuça e a situação de Zaqueu, teríamos coragem de dar 4 vezes às criaturas que sabemos na nossa consciência que causamos prejuízo. Qual de nós que nos sabendo pecadores, e aí eu abro um parênteses, porque a língua dos hebreus, o aramaico naquela época, era uma língua muito pobre de sinônimos. Tem uma passagem que Jesus diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você sabe o que quer dizer camelo na língua aramaica? Várias coisas. Significa aquele animal de 2 corcovas. O dromedário tem uma corcova só, o camelo tem 2. Um animal de carga excelente. Camelo é também uma corda feita com o pelo deste animal para amarrar os navios no cais, principalmente nos dias de tempestade, uma corda fortíssima. Camelo é também uma porta em Jerusalém, por onde entravam as caravanas, principalmente depois de determinada hora. Camelo em aramaico é uma palavra só, mas tem vários outros significados. Por isso nós vamos ver que no momento de decisão de cada uma daquelas criaturas que estiveram com Jesus, ele vai dizer para elas, como médico das almas, ele vai fazer uma medicina extraordinária para o momento de decisão de cada um. Consulte o Novo Testamento, consulte João, consulte Mateus, consulte Marcos, consulte Lucas, e você vai ver Jesus dizendo: a tua fé te salvou. E eu pergunto: quem aqui se sente com fé para ser tocado pelo passe espírita, pelo joreira messiânica, pela imposição de mãos dos mormons, ou por qualquer outro ato externo de pessoas desta ou daquela religião, e em nome da fé sentir-se curado? Qual de nós tem a fé para qual Simão? Porque nós dizemos assim: ei, peraí, para com isso, eu sou espírita, mas eu não sou santo. Carnaval está aí, são só 4 dias no ano, 361 eu dedico ao Francisco de Assis, ao amor ao próximo, ao centro espírita tal, ao centro espírita Y, a FEAC, como é que era? Fala para mim, Vinícius, fugiu. Morada do Caminho, e ao outro centro. Espera aí, 4 dias de carnaval. Eu sou brasileiro. Você não gosta de música, não? Tá na música. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu não tenho cravo no pé, não tenho unha cravada, não tenho reumatismo, artrose, nada desse negócio. Joanete, nada disso. E sou bom da cabeça. Então 4 dias, dá licença, peraí. Deixa eu colocar minha fantasia, deixa eu colocar minha máscara. Os amigos espirituais dizem que não. No carnaval a pessoa tira a máscara, que usa o ano inteiro, e se mostra como realmente é. Dizemos, você quer um exemplo? Olha, Simão viveu com Jesus 3 anos, negou ele 3 vezes, e baseado na negação de Simão, nós arrumamos justificativa para nos nossos momentos de decisão e testemunho dar um passo para trás e ficarmos com a consciência tranquila. Vai nessa, vai nessa.